será que tudo isso é um sinal da volta de Cristo? Será que são sinais, aqueles sinais que o Senhor Jesus Cristo falou? A Bíblia fala que Deus antigamente falou aos nossos pais pelos profetas. Então, as Escrituras Sagradas, elas nos relatam tudo aquilo que realmente nós já vivemos, estamos vivendo, iremos viver no campo de uma situação global, irmãos, na nossa vida. Vocês analisem bem que quando nós olhamos lá no princípio da criação, quando Deus, ele criou tudo perfeito. Tudo perfeito. Queridos, uma palavra de peso, uma palavra que talvez você tenha já ouvido centenas de vezes, mas se nós for realmente colocar na balança e calcular o tamanho do prejuízo que traz a desobediência para nós, seres humanos, nós seríamos diferentes. Procuraríamos mudar de vida. Fim dos tempos. Eu quero que você entenda que Paulo, ele falou para a igreja a respeito do fim. Está lá no capítulo 15, verso 24. Então virá o fim quando? Aí ele explica quando virá o fim. O Senhor Jesus Cristo diz: enquanto o evangelho do reino não for pregado a todas as gentes, não virá o fim. Bom, como seria o nosso comportamento se nós realmente temêssemos a Deus de uma forma que a santidade ela fosse o alvo da nossa vida, do nosso comportamento? Queridos, a palavra de Deus, ela fala que o fim virá. Agora, a Escritura diz assim: temei a Deus e dai-lhe glória, porque vindo é a hora do seu juízo. Veja que o que causou, que consequência que trouxe a transgressão lá no Éden, o pecado, e atingiu todos os seres humanos. Hoje, quantas pessoas elas querem se livrar desta consequência que é a execução de Deus sobre a humanidade? Então, nós estamos olhando para o fim. Depois que vier o fim, que Deus exercer o juízo, é logicamente que ele tem promessas. Promessas para aqueles que foram obedientes. Agora eu quero lhe chamar a atenção. Não quero falar muito, eu quero apenas ler alguns textos bíblicos e dizer para você que o temor a Deus é a base, e a Bíblia, ela é a palavra de Deus que nos coloca diante de uma responsabilidade dos nossos atos, ou seja, as nossas atitudes. Veja que quando nós falamos sobre o fim dos tempos, em todas as eras houve um fim. Não a vinda de Cristo em si, não
o julgamento final. Mas em toda a história da humanidade, eu quero que você preste atenção, houve os julgamentos divinos. Nós temos, por exemplo, que Deus visitou a terra através do seu juízo em várias oportunidades. Eu quero aqui descrever, irmãos, lá no princípio, Deus exerceu o juízo em Adão e Eva, sentenciou a morte e entraram na era do pecado com suas consequências. Não é isso? Deus trouxe o dilúvio nos dias de Noé e ele revelou a sua ira contra o pecado. Nós temos mais aqui a dispersão das nações e a confusão das línguas nos dias de Nimrod, quando ele criou ali a torre de Babel. Foram julgamentos divinos. A cidade de Sodoma e de Gomorra, as pragas contra o Egito, o cativeiro de Israel e a dispersão mundial. Tudo isto são julgamentos que Deus exerceu sobre a humanidade. E hoje nós sofremos as consequências dos nossos pecados. Queridos, no livro de Amós, nós temos uma advertência dada pelo profeta Amós. Muitas vezes nós desejamos a vinda de Cristo. Nós queremos que Cristo volte logo, mas é necessário conhecer como que Deus vai exercer esse juízo sobre a terra. Quanta gente desprovida de tudo, sem nenhum compromisso com Deus, sem nenhuma responsabilidade com a obediência ou com aquilo que Deus colocou em suas mãos e desejando que Cristo volte logo. O profeta Amós diz o seguinte: ai de vós que deseja o dia do Senhor. Para que desejai-vos o dia do Senhor? É dia de trevas e não de luz. É como se um homem fugisse de diante do leão e se encontrasse com ele o urso, ou como se entrando em uma casa, encostando a mão na parede, fosse mordido por uma serpente. Não será, pois, o dia do Senhor trevas e não luz? Não será completa escuridão, sem nenhuma claridade? Então, amados, nós precisamos realmente conhecer o dia do Senhor, dia de trevas, de tristeza, de muita amargura, de grande desespero, para aqueles que não obedeceram a Deus. E a palavra de Deus diz o seguinte, que dizei entre as nações, o Senhor reina. Ele formou o mundo para que não se abate, ele julga os povos com justiça. Cristo vai voltar. Nós temos que olhar para o fim. Alegre-se os céus e a terra exulte, ruja o mar e a sua plenitude, fogue o campo, tudo que nele há, regozije todas as árvores do bosque, na presença do Senhor, porque vem julgar a terra, julgará o mundo com justiça e os povos consoante a sua fidelidade. Nós precisamos realmente conhecer o que é o fim, como deve ser a nossa
transformação de entendimento, renovação de entendimento, para que aquele dia não nos surpreenda, para que nós venhamos realmente ser chamados de bem-aventurados, porque é dia de trevas e não de luz. Mas a palavra de Deus fala assim: mas para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça. Queridos, não é por acaso que hoje nós observamos tantas diferenças no comportamento das pessoas, dos seres humanos. Quanta gente boa e quanta gente ruim. Então nós temos que realmente confiar no poder de Deus e temer a Deus, porque a advertência diz o seguinte, através do profeta Oséias: ouve a palavra do Senhor, vós moradores da terra, porque o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra, porque nela não há verdade, não há amor, nem conhecimento de Deus. O que prevalece é o perjurar, medite se não é isso, o mentir, o matar, o furtar, o adulterar, e arrombamentos, e homicídios sobre homicídios. Por isso a terra está de luto, e todo aquele que nela mora desfalece com os animais do campo, com as aves dos céus, até os peixes do mar perecem. Vejam que o que Deus reclama, o que Deus, Ele nos adverte, que Ele vem julgar a terra. O fim vem. Agora, quantas pessoas estão esperando a vinda de Cristo, mas não se comporta como dizem as Escrituras. João pregava o batismo do arrependimento no deserto da Judeia. Ele dizia assim: raça de víbora, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Então, para fugir da ira de Deus, da ira vindoura, nós temos que nos arrepender dos nossos pecados e passar por uma transformação. A palavra de Deus, eu quero aqui ler um versículo bíblico que diz como seria e como é o comportamento nos dias em que nós estamos vivendo, irmãos. Não está fácil. A palavra fala assim, Paulo escrevendo a Timóteo, profetizando, é o que está acontecendo. Tu, porém, saiba disto, que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes a pais e mães, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos. Tá vendo? Mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Até quando? Então, o Senhor Jesus, ele vai vir para julgar a terra. Então, o fim virá. E Paulo, ele escreve que Deus determinou
que Cristo virá julgar o mundo com justiça, através de um varão, dando prova disso, ressuscitando-o dos mortos. Irmãos, vamos procurar ser diferentes, obedientes à palavra de Deus, tementes a Deus, porque o fim está perto. Cristo está voltando e ele exerce o juízo sobre a terra. Então, temei a Deus e dai-lhe glória, porque vem a hora do seu juízo.